Está começando mais um Entre Chaves. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai conversar sobre as tecnologias que morreram, que vão tarde, né? Aquele framework que já teve seus dias de glória e hoje é um renegado aí da comunidade, ou aquelas tecnologias que ainda estão em voga, mas que a gente torce um pouquinho o nariz. Já fica aqui o disclaimer que são opiniões pessoais, um pouquinho técnicas, que vamos emitir aqui. Então, estou aqui ao lado também do Plat. E aí, Plat? Beleza? Fala, galera. Eu sou Plat, meu nome verdadeiro é Vitor Rosa, mas ninguém usa ele. Tô aqui pra trazer um pouco de polêmica aqui. Pra quem não sabe, o Vitor Rosa é irmão do João Rosa. Brincadeira, não são irmãos, gente. Fica a palavra com o Izan aí também, se apresentar pra galera. Izan sou eu, é Luiz Santos. É porque o Luiz, ele colocou um nome que não tem nada a ver com ele. Me chama de Luiz, Plat, pode me chamar de Luiz. Ah, entendi, então beleza. E aí, Luiz? Tudo bom, tranquilo, galera. Vou falar um pouquinho mal de coisas que me magoaram também. Vou bater de volta, finalmente, as tecnologias que tanto me bateram. Chegou o dia. Aqui tá com a gente também o Didi, aqui, primeira participação. Sim. Prazer, pessoal. Eu sou o Diego. O pessoal normalmente me chama de Didi. Eu sou a versão desenvolvedor mais Nutella, então eu não tenho tantas experiências com tecnologias que passaram muita raiva. Eu tô mais na vibe das tecnologias que são mais pop ultimamente. Mas eu tenho algumas experiências sim, que ia ser bem legal poder levantar aqui agora. E a pessoa que chama agora é o Lucas. Oi, gente. Bom dia, beleza? Meu nome é Lucas. Muitos me conhecem como Lucão na minha tribo, em geral. E tô aqui também pra gente levantar algumas polêmicas e chorar umas mágoas que a gente teve ao longo dos anos aí. E é isso aí, então, vamos, sem mais delongas. Quem quer começar aí contando uma tecnologia / biblioteca, framework, linguagem que já deu o que falar e não dá mais? Quero começar um desabafo aqui, né, do famigerado Kone. Kone é um framework que foi adotado em algumas grandes empresas e era extremamente difícil de trabalhar. Ele tinha uma versão da Eclipse difícil de mexer, lenta demais, assim, a experiência ela era difícil do momento... Não, eu já vou te cortar, Luiz. Vamos falar sobre uma coisa, que é a versão do Eclipse. Quantas ideias foram construídas como versão do Eclipse? Por quê, né? Nossa, eu lembro de um software da IBM que era usado tipo para engenharia de software, sabe? A ideia dele era que você modelava o ML nele, você programava, você escrevia teste. Sim, era aquele all-in-one, sabe? Nossa, que tristeza, né? Eclipse... E era lento, assim, Chagas. Você abriu o projeto, para ele processar que ele estava abrindo, já é uma meia hora, já é um café, sabe? Para compilar, então, se não fosse SSD, você esquecia da vida. Assim, você falava assim, não, hoje é o dia de compilar, eu pus 2 horas, agora eu vou embora, amanhã eu volto. Entendeu? Porque o negócio era absurdo. Agora que você tá falando de SSD sendo popularizado, né? Imagina quando a galera não tava nem usando isso aí ainda. Mas eu tô falando do momento que a galera não tava usando tanto, entendeu? Mas se você não usasse isso, você não conseguia trabalhar, entendeu? Então, assim, o negócio do Kone é que ele vendeu aquele, cara, vai ser uma linguagem só, vai ser uma maneira só, vai ser tudo, porque ele é para mobile, né? E ele é a base JavaScript, e assim, ele vendia esse sonho, né? E eu lembro que eu acreditei no sonho, porque foi a apresentação dele. Eu acreditei no sonho, eu fui mexer, eu lembro que eu tava, assim, puto pra caramba, eu perguntava no Stack Overflow brasileiro, eu perguntava assim, por quê? Por que isso aqui existe? E ninguém me respondia, porque não tinha mais ninguém mexendo, entendeu? Não tinha nem comunidade pra xingar junto, sabe? Assim, não tinha o que fazer. Foi essa thread do Stack Overflow que você brigou com a comunidade brasileira do Stack Overflow, Luiz? Não, essa é outra thread, Ah, tá, deixa no ar. Aí, depois procurem o perfil do Luiz no Stack Overflow, gente. Deixa no gelo. Eu não entendo também esse sonho que a galera tem, tipo assim, nossa, uma linguagem para dominar tudo, sabe? Cara, não existe, nunca existiu, nunca vai existir bala de prata, tipo assim, não vai chegar uma linguagem salvadora que vai unificar todos os projetos. A galera não aprendeu ainda que muitas vezes é muito bom você usar uma linguagem específica para fazer um trabalho específico, sabe? Essa venda desse sonho traz muita frustração no long run aí. Principalmente no desenvolvimento mobile, né? Sempre aparece uma nova forma de desenvolver, assim, e por mais que hoje em dia as tecnologias para desenvolvimento híbrido, elas evoluíram muito, né? Você pega o Flutter e o React Native, eu acho que não tem nem comparação com o Kone, ou até mesmo, né, vamos falar de outra coisa aqui, o nosso famigerado Xamarin,
Que Nossa, nem começa. eu ainda acho melhor que o Kone. Assim, na verdade, eu tô falando isso de traumatizado que meus colegas que trabalharam com o Kone, porque eu mesmo nunca trabalhei com ele. Mas muitos dos problemas, por exemplo, de experiência do desenvolvedor mesmo, né? Então, um build mais lento, até se altera um elemento visual, até você rodar isso no seu celular, lá se vão alguns minutos. Ele também sofre, né? Acho que evoluiu bastante. Aí agora a Microsoft vai dar uma remodelada nele e vão ver se com MY, né, vai melhorar isso daí. Mas eu acho que o Xamarin em si sofre de muitos dos problemas, talvez não tão grave quanto o Kone, mas similares. É o problema de tentar acertar tudo, né? É o que o Paty falou da bala de prata, ela, no geral, ela vai te dar muito problema, assim. Vai te dar muita dor de cabeça. E você vai ter pequenas perdas de produtividade que, no final, não vão valer a pena o fato de você estar usando um código só. O Xamarin mesmo é uma frustração quando a gente vai mexer em layout, sabe? Tipo, não é o que você trabalha com React Native, com Flutter, que você vai lá, joga uma coluna num lugar ali, ela já vai lá, compila tudo bonitinho, deixa tudo no lugar. Você quer mudar uma linha de uma lista, por exemplo, cara, você tem que ir mexendo no índice de todas as listas, assim, é um saco. Você colocar uma coluna no final de uma lista é ok, você colocar uma coluna no começo ou no meio da tela, rapaz, o trabalho que você vai ter envolvido aí. Isso traz um impacto para a curva de aprendizagem da gente. Eu lembro que essa foi a tecnologia que eu tive o primeiro contato com o desenvolvimento de front. Foi quase que eu não desenvolvi front por conta disso, sabe? Eu achei tão complexo fazer tantas pequenas coisas que desanima bastante. Parece que é um trabalho, tipo, restrito e extremamente custoso. Ainda bem que eu conheci outros frameworks depois. E o Xamarin e o Kone, eles têm, assim, uma ideia parcialmente similar por trás, né? Que é uma empresa fornecendo um tipo de solução para esse mercado, né? Nicho, assim, um nicho gigantesco. Acho que a vantagem que o Xamarin tem, pelo menos, é que ele tem por trás a Microsoft, que está muito mais presente globalmente, né? Então, essa questão de perguntar no Stack Overflow, você vai ter muito mais possibilidade de ter uma resposta boa com o Xamarin do que com o Kone, né? A própria comunidade, né? Não só o Stack Overflow de forma geral do Xamarin, ainda hoje é movimentada, né? Comunidade faz muita diferença para a tecnologia ser abandonada ou não. Entrar num outro cara aqui, bater um pouquinho em comunidade aí, que é o Ruby on Rails, né? O Chagas tinha comentado aqui em off antes dele, e eu acho que a reflexão que ele traz é assim, cara, eu tô pegando alguma coisa pelo hype, eu já falei isso alguns entre chaves, eu tô pegando essa tecnologia pelo hype, ou tô pegando porque eu acredito que ela vai apresentar alguma solução diferente pro meu negócio, eu acho que ela é importante, né? E assim, você tem um caso legal aí com o Polymer, né, Chagas? Sim, mas antes de falar do Polymer, assim, o Ruby on Rails, o Ruby e o on Rails, né, duas coisas distintas, mas a junção deles, eu acho que eles estavam no hype, né, quando eles saíram, sim, tinha esse efeito, a tecnologia da moda, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele trouxe muitas coisas legais, assim, juntou coisas que o PHP fazia bem com coisas que o JavaScript puro fazia bem, e aí colocou uma linguagem que era o Ruby para poder guiar isso tudo. E eu acho que ele trouxe novidades muito boas, tanto algumas coisas que até linguagens que vieram depois, assim, o próprio .NET Core, por exemplo, dá para ver que se inspiraram algumas coisas, a evolução do Entity Framework também. Então, eu acho que ele forçou uma corrida de mercado, né? Talvez o Ruby ele não seja tão usado hoje em dia, apesar que ainda tem grandes aplicações que usam, mas, né, definitivamente a popularidade dele não tá da época do hype, mas ele não é uma tecnologia morta, né? Ele teve versão em 2020, em dezembro de 2020. Na verdade, eu acabei de pesquisar para poder falar essa data, mas eu acho que ele influenciou sim o mercado, sabe? Eu acho que ele teve o seu valor aí. Só que valeu o custo da galera que adotou e ele ficou lá, ele ficou preso. O projeto que está lá com Ruby on Rails, não acha profissional, é difícil treinar, é difícil achar profissional que quer encarar o desafio também, entendeu? Mas eu acho que é um problema de todo o sistema legado, né? Sei lá, quando você chega numa aplicação Windows Forms, que cada vez mais vai ficar mais difícil de achar a galera que trabalha com isso, entendeu? Tecnologia é legado. Pô, você acabou de falar que teve atualização em dezembro de 2020, sabe? Tipo, isso não é legado, é só porque a galera não curte mexer mesmo, sabe? Eu fui fazer um tempo atrás, meu blog pessoal, né? Eu queria fazer sobre desenvolvimento, não foi muito pra frente, mas assim, fui fazer. E eu falei, cara, vou pegar um gerador de site estático e tal. Aí eu comecei a pesquisar na época, eu vi o Gatsby, né? Eu vi o Hugo. Aí de repente eu vi o Jekyll e eu falei assim, tem uma comunidade legal de Jekyll aqui, vou ver. Aí na hora que eu olhei, o Jekyll é Ruby, eu falei, então, próximo, deixa eu pegar um outro aqui. Mas aí que eu pego, entendeu? Não tá totalmente morto. A comunidade do Jekyll é gigante hoje em dia.
Então, eu não acho que o Rails is dead, não, entendeu? É esse ponto que eu tava querendo defender, e acho que ele teve uma importância aí. Apesar de, pessoalmente, assim, se eu for escolher um projeto pessoal, não iria por ele. Todo programador tem um blog abandonado, tá? Então, assim, esse é o caminho natural. O programador Não se sinta mal, né? Tem um blog e abandonar o seu blog. Eu tenho um que tem 4 posts. Não, eu tenho blogs vendidos que o cliente às vezes me liga até hoje para poder arrumar coisas que estão lá. Ah, No caso, ele abandonou o cliente, né? É outro nível de abandono. É outro nível de abandono. Exatamente nesse ponto. Mas aí o Luiz fez o gancho, né? O gancho que eu fiz do Polymer é porque eu acho que foi uma adoção diferente que tem um resultado, entendeu? Beleza, vamos contar um pouco. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência com o Polymer, aí depois eu quero a ajuda do Lucão aqui também, que é um cara que ama o Polymer de coração. De paixão, cara, de paixão. Mas assim, né, a minha primeira experiência com ele foi também minha primeira experiência com front-end, e eu lembro que, assim, o que motivou a construção de um projeto, já dando spoiler, foi um projeto que deu muito certo, era um projeto pequeno, era um PWA que encapsulava um chatbot e um sisteminha ali por trás, e aí eu comecei, né, assim, tinha já a noção de JavaScript, HTML, CSS, mas não conhecia nenhum framework e queria ver se tinha algum que poderia me auxiliar nesse projeto, né? E dei uma estudada, né? O Angular muito forte na época, o React, só que eu não queria um arcabouço tão grande assim, eu queria só uma coisa que me ajudasse a ter Web Component. E aí, eis que estava o Polymer ali, né? E esse projeto, a gente até seguiu bem com ele. Mas o próprio Polymer, ao longo do tempo, a galera que mantinha ele, né, o grupo da Google que mantinha ele, foi mudando o que eles queriam com o framework, né, assim, até usando esse termo, de início, tinha algumas coisas que se poderia até considerar ele mesmo um framework, se preocupar com rota, algo que era até ali fazer um paralelo com o Angular, mas cada vez mais, né, ele foi se tornando só uma forma de componentizar de fato, né, até virar o lint, né, o HTML lint, assim. Então, você vê que teve um boom, né, digamos, até da própria comunidade, até mesmo porque eu acho que existe muito hype em volta do que é um framework JavaScript, a gente faz a piada, né, a cada 30 segundos nasce um framework JavaScript, então a galera sempre fica, ainda mais que a Google estava por trás, então, né, um grande player aí mantendo ele, mas ele foi, né, cada vez menos se tornando um kit de ferramentas para se tornar algo mais focado em componentização mesmo, né, e transformando o elemento dele, o HTML lint, que é o que ele se tornou hoje em dia. Porém, se você contava com ele, com essa grande comunidade, né, você acabou ficando decepcionado. Vou passar a bola aí pro Lucas para ele contar a experiência dele. Pois é, cara, essa questão da comunidade foi, assim, um dos principais fatores que a gente teve uma experiência ruim. Só dando um pouco de contexto aí, eu e o meu time, a gente desenvolveu em Polymer um PWA durante cerca de 2 anos. E todo problema que a gente tinha, a gente jogava na internet. Se o dia que você dava sorte de encontrar alguém que já tinha tido o mesmo problema, geralmente era uma resposta de 2 anos atrás para uma outra versão que já não era mais a sua, então já não adiantava mais, provavelmente. Se a gente teve 1 ou 2 vezes que a gente conseguiu encontrar a solução, eu diria que foi muito, nem sequer lembro quando isso aconteceu, mas não vou jurar que não aconteceu também. E assim, cara, tem muita coisa boa. O Polymer realmente tinha uma ideia muito boa, tinha uma intenção muito boa, mas meio que, eu não sei se a própria grupo lá da Google que desenvolvia ele acabou meio que desistindo, meio que, o que aconteceu? Não sei dizer. Mas, por exemplo, uma das principais features do Polymer, que era o Shadow DOM, que era o hype há 2 anos atrás em front-end, você pesquisava Shadow DOM, você achava 50 mil artigos em todos os sites de referência. E é uma coisa que acabou, esse hype passou muito fácil, passou muito rápido, e hoje em dia ninguém nem preocupa com isso mais, nem sequer lembra disso mais. Então, ele era todo embasado em coisas que acabaram não vivendo o hype do porquê que elas surgiram. Mas os grandes players, eles dão mais de um tiro também, né? Eles dão 3 tiros, você tem uma bala, né? Você tem que acertar mais que eles, né? Não adianta achar também que só porque tem um grande player por trás, tipo, vai ser a melhor solução ou que vai dar super certo, né? Exatamente. Ainda mais se esse grande player for a Google, né? Pois é. No caso, assim, deu certo, tirou-se frutos disso, né? Mas é muito do que a gente falou lá no começo, né? A adesão da comunidade a uma tecnologia é o que vai indicar se ela vai morrer rápido ou não, né, cara? Porque hoje em dia, qual que é o trabalho do programador? 90% do tempo é Google Stack Overflow. O cara simplificou a nossa vida.
Não Vou contar isso é? para as pessoas, não. Claramente você não colocou reunião aí. Esqueceu do elemento justo. primário Não, do especialista em tecnologia para fazer reunião. não, isso é verdade. Então, em escala é assim, ó, reunião, Stack Overflow, programar. Mas é bem isso. Então, tipo assim, para você resolver os seus problemas sozinho, assim, tirar essas soluções de fora da caixinha, sem qualquer ajuda externa, é bem complicado. Então, tipo, quando a comunidade não adere a uma tecnologia, é muito difícil se manter nela. É parte do que a gente usa até para vender, né? A ideia de que uma tecnologia vai ser boa, é que tem muita gente usando, sabe? E nisso, Chagas, não sei se você vai lembrar, cara, uma época que a gente tentou migrar, a gente usava o Polymer versão 2, aí a gente precisava de alguns features que só tinham na 3, aí a gente falou, vamos migrar. Eu tava na ponta da língua pra falar disso, até de forma geral. Como é ruim quando migrar, fazer update, e aí eu falar de forma genérica, não só do Polymer, né? Porque várias coisas tem isso. Você quebra tudo, né? Você tem que, quase que instalar outras coisas. E lá no Polymer, especificamente falando, eles tinham uma ferramenta para migração automática, falava, cara, se você tiver que mexer alguma coisa, vai ser uma coisa ou outra. A gente usou a ferramenta, a gente teve que sair na mão mexendo em praticamente tudo. Tanto que não foi pra frente isso, né? A gente ficou uma semana nisso e não deu certo. Aí a gente decidiu mudar para React. Assim, claro, a decisão não foi do dia para a noite, só por causa disso, né? Teve várias coisas que motivou essa decisão. Inclusive o que foi comentado, essa questão da adoção da comunidade. Isso foi um fator importantíssimo na decisão para o React também. Mas aí eu queria trazer um ponto aqui que talvez essas experiências podem fazer com que as pessoas tenham medo de tentar coisas novas. Então eu vou voltar aí para esse caso da adoção do Polymer, do primeiro projeto, não o projeto do PWA, que era um bot, e não esse que o Lucas estava contando. O Polymer acelerou demais o desenvolvimento, a gente conseguiu entregar um PWA na época que isso nem era novidade, sabe? Assim, foi alguns meses depois que a Google fez aquela conferência anunciando as novidades de PWA, etc e tal. Então, se você também não arrisca, quem não arrisca não petisca, né? Já diria o velho deitado. Então, eu acho que a gente tem que entender também que, é lógico que a gente tem que fazer o estudo, ver se a gente está sendo só motivado pelo hype, que é uma coisa muito ruim, ver se aquela tecnologia vai ser aderente, mas o medo do novo também pode fazer você ficar estagnado e mantendo sua aplicação no Windows Forms para sempre, sabe? Não podem ser interesses pessoais também, tá? Tipo assim, eu quero mexer com isso, eu quero aquilo tem que ser interessante pro negócio. Para isso serve blog pessoal de desenvolvimento. Exatamente, para ser abandonado. Exatamente. Uma prática que eu gosto bastante, quando você vai tomar essa decisão, que eu acho que é uma decisão muito difícil, vocês já falaram bastante, tipo, aparece coisas de novo o tempo todo, aparece uma versão de JavaScript para hoje, JavaScript a cada segundo quase. Eu gosto de pensar no custo de oportunidade, tipo, você para e pensa, tá, por que eu vou pegar essa nova framework, essa nova tecnologia e não fazer uma nova feature, fazer uma coisa, uma nova entrega para essa tecnologia que eu já tenho? Às vezes isso entrega mais valor, você fazendo essa inversão e pegando realmente, abandonando realmente essa tecnologia que foi passada, e às vezes não, sabe? Eu acho que isso é um pensamento bem importante. Eu acho que entre outras coisas também, que é, por exemplo, ver o quanto a comunidade está fomentada, ver o quanto tem projeção, quem são a galera que está por trás disso. Mas esse custo de oportunidade, eu acho que ele é essencial, principalmente porque em algum momento a gente vai ser cobrado por isso, sabe? Tipo, em algum momento a gente tem que passar isso para quem trabalha com a gente, quem está mais na área de negócio, e para que isso realmente traga valor para o cliente, não seja algo enviesado. E entender que esse negócio de comunidade, quem faz a comunidade são os desenvolvedores, sabe? A gente não pode ser só sanguessuga, que nunca responde uma pergunta no Stack Overflow, só pergunta, nunca desenvolve um nugget ou contribui para algum projeto open source e só abre issue e só reclama, sabe? Ou só corrige typo também na documentação, né? Só para poder aparecer como um contribuidor, né? Então, eu acho que, assim, é muito importante que se você tem um projeto ali que é importante para você e você quer manter e você vê valor naquela tecnologia, você contribuir com ela, sabe? Seja se ela for open source, até diretamente com a tecnologia, ou com um ecossistema em volta dela, de componentes, enfim, bibliotecas mesmo ali, ou até mesmo em fórum, sendo ativo, respondendo perguntas, ajudando quem está começando, criando projetos starters, criando CLIs para ajudar.
fica aí o convite pra gente deixar de ser sanguessuga, que é uma postura muito confortável, né? De reclamar da comunidade, mas também não fazer nada por ela. Exatamente. Até o que eu ia comentar um ponto atrás é que, assim, programador tem que ser early adopter, né? Tipo assim, a gente tem que ver uma tecnologia nova e tem que testar. É parte de como a gente vai usar para convencer outras pessoas de que aquilo é bom, ou para incrementar a comunidade daquela tecnologia, né? Mas justamente colocar aí de lado interesses pessoais, testar talvez num blog que vai ficar abandonado lá, para ver de qual é que ver como funciona, quais são as dificuldades e tal, até pra gente poder vender essa ideia melhor, né? E adotar as coisas cedo vai permitir que você tenha essa postura, né? De tipo, cara, às vezes encontrar um erro e você não corrige algo no Stack Overflow, mas que você abra uma discussão sobre, sabe? Não só uma pergunta, tipo, tem tal coisa que tá funcionando dessa forma aqui, será que era isso mesmo? E, sabe, fomentar um pouco mais a discussão sobre essas tecnologias. Voltando no Cone, quando eu perguntei no Stack Overflow, muito que eu queria era alguém me falasse assim, cara, não, você tá errado, tem esse motivo aqui, é por isso. E eu falar assim, nossa, puta aqui, mas tem um motivo. Ô Luiz, você tava desabafando. Você tava desabafando que você não aguentava mais o Cone, você queria que as pessoas concordassem e falassem, realmente, o Cone não presta. E o comentário foi alguém falando assim, não, pareceu muito legal. Eu falei assim, não, só chiando aqui. Não, isso não parece legal, para. Só que essa decisão de tecnologias novas e velhas, elas impactam, né? E o problema é como tirar esse cara depois, ou como atualizar, né? Igual você falar da atualização aí do Polymer e tal, né? Essa é uma dificuldade muito grande, né? E tem umas coisas que, sim, que parece que nem existiram, né? Tipo, CoffeeScript, vocês lembram de CoffeeScript? Alguém lembra disso? Lembro, usa até hoje, eu acho que no ProtoPie como um flavor para prototipação de alta fidelidade. Mas como um substituto do JavaScript, cada vez menos, né? Sim, sim. Sim, comentar que no survey lá anual do State of JS, CoffeeScript ainda tem uma adoção até representável, viu? Eu acho que é justamente por causa disso, porque hoje em dia quem tá usando CoffeeScript é designer, cara. É a galera que tá fazendo protótipo em alta no ProtoPie e, tipo, deitando cabelo lá no CoffeeScript. Pois é, eu acho que às vezes essas tecnologias acham um nicho dela, né? Pra ela poder ser usada em sua plenitude. Essa questão que o Chagas mencionou de quem não arrisca, não petisca, né? É mais por verdade. A gente não tem como saber o que vai acontecer com uma nova tecnologia. O Polymer, por exemplo, a gente teve experiências boas durante um tempo, mas se tornaram ruins. Mas quem adotou o Vue lá no começo, quando apareceu o Vue no meio de React e Angular em alta ascensão, acabou petiscando bem, né? Porque é um framework que está em alta ascensão e cada dia mais crescendo. Eu acho que é aquilo do palpite estudado, né? Então, o profissional ele vai usar da experiência dele para analisar o mercado, analisar o que aquela tecnologia se propõe, entender como ela é feita, quem está por trás dela, né? A qualidade do código. E aí isso vai desde uma adoção grande, até de linguagem de programação, até você vai usar uma bibliotecazinha no seu projeto e entender como que ela foi feita. Entender o seu problema de negócio para poder tomar essa decisão, né? Porque quando a gente fala, a pessoa, temos que arriscar, parece que a gente está apostando na loteria, e não é isso, né? Assim, não deveria ser isso. Ah, não, com certeza. É mais uma aposta em cavalo do que uma aposta na loteria. É uma aposta que você olhou o cavalo, viu que o cara que tá correndo com ele é um cara que já tem mais tempo, né? O cavaleiro lá, então você dá uma olhadinha e fala assim, ó, que cavalo pá vai ganhar, entendeu? É uma aposta em cavalo. Eu acho que quando você tem um time bem preparado, que constrói uma solução de software pensando que ela não é única, que vai ser aquilo para sempre, acaba que esse risco ele não é tão grande, você consegue mitigar ele durante o seu processo. E sem lembrar que na vida nada é para sempre, né, gente? Então, acho que a gente também não tem que ter medo de construir arquiteturas evolutivas que estão aí prontas para se adaptarem, se mudarem caso necessário for, ou manter, mas manter com qualidade, né? Mas isso não era bom, não? Era bom mesmo. Não é mais, tem que mudar, tem que reestruturar. Que a gente montou há um ano atrás, não serve, a gente escalou agora para 20 mil pessoas e coisas do tipo, né? Isso faz parte do nosso dia a dia, né? Você não conseguiu fazer o low-code vingar tanto e coisas do tipo, né? Porque precisa dessa interferência de decisão. Porque ao mesmo tempo que as coisas são muito efêmeras, elas também têm que se adaptar muito rápido, né? Então,
os inputs mudam, igual você comentou, mas antes a nossa aplicação era para 30 pessoas, agora é para 10 mil. Tem que entender que as mesmas soluções não servem para todos os problemas. A gente pode fazer migrações menos traumáticas, né? Você estrangular o serviço, quando você vai tirando pouco a pouco as coisas dele, por uma boa tecnologia, é muito menos traumático, porque vão parar 6 meses o time inteiro e vai todo mundo migrar. Eu acho que a forma com que essas migrações eram feitas, que você fazia um projeto de implementação, que aí você tinha 2 meses de blueprint, e aí depois você ficava mais 6 meses fazendo a migração para aí fazer um Big Bang e virar isso em todas as indústrias do país, sabe? Tipo, essa forma de projeto provavelmente ela traumatizou muitos da área de negócio e de gestão de TI, para quando a gente fala assim, não, a gente precisa mudar tal tecnologia, ficar já ressabiado, sabe? Então aí acho que aí entra a questão da metodologia ágil, para poder fazer pouco a pouco, você desacoplar suas aplicações, então às vezes um módulo já vai estar de uma versão, as outras dele não estão na versão mais nova, e aí você vai mudando o que é mais crítico, talvez uma nem vale a pena migrar, deixa lá daquele jeito que está funcionando mesmo, a gente está aqui com o nosso monitoramento, o nosso time de SRE acompanhando, e ele está vivendo bem, então eu acho que é entender também que essas migrações, essas mudanças de tecnologia, elas podem ser feitas de maneira responsável e rápida, né? Não vai demorar 1 ano de blueprint, projeto, cascata e etc. Sim, e nisso, a migração que a gente fez lá em Polymer para React, a gente adotou exatamente isso. A gente não tinha como a gente parar 6 meses para migrar tudo, porque a aplicação já estava gigantesca. E a gente decidiu ir migrando aos poucos. A gente manteve o Polymer e foi estrangulando ele aos poucos, migrava uma tela, migrava outra, só que nesse processo não foi só uma migração. A gente aproveitou a migração para evoluir o projeto. Várias telas, a gente tinha layout, a gente optou por refazer o layout. A tela em si era a mesma coisa, mas o layout era diferente, com alguma featurezinha nova, focando em melhorar a experiência do usuário. A gente teve um resultado absurdo nisso. Então, a gente mesclou a migração com a evolução do produto. Os resultados que a gente recebeu, o feedback dos usuários, foi, assim, excelente. Ao invés que se a gente tivesse parado 6 meses para migrar tudo, não ia ter adicionado valor nenhum para o cliente isso. Sim, eu gosto bastante desse ponto de interseção, porque é bom para o negócio, que não é aquela coisa gigante, que seja um movimento gigante, você faz isso aos poucos, e também não é uma solução paliativa, né? Porque pelo feedback que eu tenho das comunidades, o pior tratamento que talvez tenha para o legado é você entregar uma solução paliativa para ele, que isso é praticamente uma assinatura de sentença para a solução de software. Ter uma estruturação bem planejada é o caminho. Isso aí, gente. Eu acho que tecnologias já morreram, vão continuar morrendo, novas vão surgindo, algumas vão vingar, outras não, e faz parte aí de quem trabalha com desenvolvimento de software entender esse dinamismo e estar preparado para poder ter tomadas de decisões, né, que são sempre difíceis. Acho que já falei isso algumas vezes. Toda decisão, na verdade não fui eu que falei, provavelmente foi o Marty Fowler, agora eu não vou saber referenciar. Se bem que eu acho que isso eu vi no Programador Pragmático, que ele define como decisão de arquitetura toda decisão que é difícil de voltar atrás, né? Então faz parte do trabalho tomar essas decisões que são difíceis de voltar atrás, mas que a gente possa fazer isso cada vez de forma mais embasada, né, e com coragem, quando é necessário ter coragem. Eu agradeço aí a presença de todo mundo, a presença dos nossos ouvintes aí. Um beijo no coração e até terça que vem. Tchau! Falou, tchau, tchau. Obrigado, Falou, pessoal. Falou. Obrigadão.